Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maicon. Eu sou professor da Universidade Federal Sergipe, do campus do Sertão, né? Atualmente estou como coordenador do núcleo de graduação em agroindústria, né? Do campus do Sertão. Eu sou engenheiro de alimentos, tenho doutorado em engenharia agrícola e mestrado em engenharia de alimentos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora do primeiro encontro online de bacharelado do bacharelado em agroindústria, né, promovido pelo evento online que está sendo promovido pelo Centro Acadêmico do curso de bacharelado em agroindústria da UFES, né, Universidade Federal do Sergipe, Campus do Sertão, e o Centro Acadêmico do curso de bacharelado em agroindústria da Universidade Federal da Paraíba, Campus 3 de Bananeiras, né? Parabenizar, agradecer e parabenizar toda essa equipe organizadora. Né? Isso é muito gratificante de ver essa integração entre os dois cursos de bacharelado em agroindústria. Isso aí vai mostrar a força, né, da área e do setor. Então, parabéns pela iniciativa e que esse seja o primeiro de muitos eventos, né, de muitas outras iniciativas futuras. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma palestra, né, sobre agroindústria de alimentos, mercado, processo e projetos, né? Quando se fala de agroindústria de alimentos, a gente está falando de um setor extremamente pujante, né? Um segmento extremamente pujante do ponto de vista nacional e mundial, né? Então a gente vai estar trazendo algumas informações para vocês aqui e mostrar o quanto a agroindústria de alimentos é forte, o quanto o profissional da área de agroindústria tem a contribuir, né, para manter esse setor pujante, forte e vai contribuir e continuar contribuindo com a economia, a micro e macroeconomia do nosso país, né, que é um país com uma força agrícola muito grande, né? A palestra hoje ela vai ser dividida, né, em introdução. Vamos falar um pouco sobre o agroindústria de alimentos, né, a importância, né, como ela se comporta no cenário nacional e mundial. Projetos agroindustriais e processos de transformações, mostrar que o ponto de partida para o sucesso de um empreendimento agroindustrial está no seu projeto bem estruturado, bem detalhado e bem executado. Mostrar um pouco, falar um pouco sobre a área de atuação dos profissionais e as perspectivas de mercado. E quando a gente fala de agroindústria, a gente tem que definir o que seria essa agroindústria, né? Então, a agroindústria é um ambiente físico, equipado e preparado, onde um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas agropecuárias provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura são realizadas de forma sistemática, né? Então é um ambiente de transformação onde essa matéria-prima ela é preparada e transformada para atingir o mercado, para conseguir o seu intuito, né, que é a segurança alimentar da população, né? Então tudo isso aí, como o texto fala, tem que ser feito de forma sistemática, segura, organizada, né? Bom, agroindustrialização, continuando falando um pouco sobre a agroindústria, né, o que seria essa agroindustrialização, ela é o beneficiamento ou a transformação dos produtos provenientes de explorações agrícolas, pecuárias, pesqueiras, extrativistas e florestais, né? Abrange desde processos simples como secagem, classificação e limpeza e embalagem, até processos mais complexos que incluem operações físicas, químicas e biológicas, como por exemplo a extração de óleos, caramelização e fermentação, né? E quando a gente fala de agroindustrialização, né,
Nosso foco aqui vai ser a agroindustrialização de alimentos, mas existe a chamada agroindustrialização de produtos não alimentares, né, como produtos extrativistas, né, agroflorestais, madeira e celulose e aí vai. Então, nosso foco aqui vai ser a agroindústria de alimentos, né? E aí a gente tem que entender um pouco desse setor, a força desse setor, né? Por exemplo, segundo a BIA, né, que é a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a agroindústria de alimentos é a maior do país, com os seguintes resultados em 2019. Processa 58% de tudo que é produzido no campo, né? Então, a agroindústria de alimentos do Brasil processa 58% de toda a matéria-prima que é produzida no campo. Reúne mais de 37 mil indústrias que geram 1,6 milhões de empregos diretos e indiretos. Em 2018 foram gerados 16 mil novos postos de trabalho, o que demonstra o compromisso do setor e sua importância para o país. Então a gente está falando aqui de empregos do ponto de vista diretos e formais, fora toda a cadeia que envolve, né, o empreendimento agroindustrial, desde a produção de matéria-prima, né, transformação e comercialização, acesso ao mercado. Então, o universo de empregos, o universo de mão de obra envolvido em toda essa cadeia produtiva é muito maior do que o que foi citado aí. Então, é um setor, como eu falo, pujante, importante, que tem uma força do ponto de vista de tudo que é produzido no país, de toda a riqueza que é produzida no país. Então, nada mais justo, né, e imprescindível para o desenvolvimento de uma nação o constante investimento e incentivo nesse setor, né? Como muitos falam, o Brasil ele é o celeiro de produção de alimentos para o mundo, né? Então a gente tem que investir desde tecnologia até profissionais, né, preparados para manter o setor cada vez mais organizado e cada vez mais competitivo, né? Bom, os nossos alimentos, né, tudo que é produzido, falando um pouco do ponto de vista mundial, que é importante, né? Tudo que é produzido chegam a aproximadamente 180 países no mundo, né? E somos o segundo maior exportador de alimentos industrializados no mundo, o que representa 9,6% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil em 2019. Olha a importância desse segmento, né? Isso sem considerar toda a matéria-prima bruta que também é exportada, né? Como soja, milho, né? E aí vai. O próprio frutas, o animal até vivo que não entra nesse processo de industrialização, né? O boi vivo, que é também muito grande. Então, já pensou se tudo isso que a gente exporta do ponto de vista de matéria-prima bruta ainda for beneficiado aqui, né? O quanto de riqueza pode ser gerado, o quanto de valor agregado pode ter nesses produtos e trazer cada vez mais divisas para o nosso país, para melhorar a qualidade de vida da nossa população e tornar uma economia forte e consolidada, né? Só para a gente ter também mais uma noção, de acordo com a BIA, né, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a importância para a balança comercial. Então, 61,7% é a contribuição da balança comercial da indústria de alimentos para o saldo total da balança comercial do Brasil. Então, dentro dessa balança comercial de tudo que é vendido e tudo do que é comprado, né, tudo que é exportado e tudo que é importado, a indústria de alimentos tem um peso aí em torno de 61,7%, né, para manter essa balança comercial positiva, né, que o Brasil exportar mais do que compra. Temos aí então o saldo da balança comercial brasileira é um total hoje de 46,7 bilhões de dólares, né? Desses 46,7 bilhões, 28,8 bilhões de dólares, né,
o saldo da balança comercial do setor de indústria de alimentos, né? Então, a gente vê a importância desse segmento, o quanto esse segmento tem que ser olhado com bons olhos, né? E favorecido e cuidado por nós e por nossos governantes, né? Para estar gerando riqueza. E quando a gente fala de tudo isso, de toda essa dimensão, né, de toda essa dimensão de produção do setor agroindustrial de alimentos, né, o ponto de partida para o sucesso de todos esses empreendimentos está nos projetos, né, no planejamento, no projeto dessas agroindústrias, né, dessas indústrias de alimentos, né. Então, o projeto é o fator chave para o sucesso. Um bom projeto, um bom planejamento, né, um bom estudo de tudo que se quer fazer dentro de um empreendimento agroindustrial vai ser primordial para o seu sucesso, porque aí a gente tem que prever os problemas, antecipar os problemas e prever também o sucesso, né? Para isso, né, quando a gente fala de projetos agroindustriais, a gente tem alguns pontos chaves que a gente tem que seguir, né? Algumas etapas que a gente tem que seguir que são teoricamente padrão, mas isso muda baseado na exigência de quem está contratando, os órgãos fiscalizadores, né, do setor que, que está se fazendo o projeto, né, se é uma agroindústria de beneficiamento de produtos de origem animal, vegetal e aí vai. Então muda bastante. Só que alguns pontos são chaves, né? E todo profissional que trabalha nessa área, eu acho importante entender isso aí, porque o projeto ele pode envolver desde algo que vai começar do zero ou melhorar algo que já está acontecendo, né? Ou ampliar o que já está acontecendo, ou reorganizar algo que já está acontecendo. Então, o profissional ele tem que ter essa noção básica, tem que entender e eu acho importante aprofundar, né, nessa linha que vamos dizer assim, muito requisitada e muitas vezes falta ter profissional na área, né? Então, visando garantir o sucesso do empreendimento agroindustrial, um projeto bem elaborado e implantado é imprescindível, né? Então, a compreensão, o entendimento, né, e uma boa elaboração desse projeto é imprescindível para o sucesso. Na elaboração do projeto, procura-se detalhar os elementos que o compõem, a fim de que ele seja analisável pelos agentes financeiros e pelos órgãos fiscalizadores, ambientais, sanitários e tributários, né? Aqui também existem alguns gargalos, né, baseado no que se for beneficiar, né? Cada matéria-prima vão ter aí questões inerentes, né? E principalmente no que diz respeito aos agentes fiscalizadores, né? Que envolvem questões ambientais, sanitárias e tributárias, uma vez que isso muda, né, da região do país, do estado, do município. Então, o profissional que está escrevendo, que está a par desse projeto, tem que estar a par de todas essas questões legais, né, de toda a legislação. Só para a gente ter mais um pouco de noção da importância do projeto, da importância de se conhecer e saber utilizar bem um projeto, né? Ele tem a função de cumprir requisitos regulatórios, né, legais e sociais. Então, a legislação ela está constantemente em mudanças, adaptando às novas realidades, né, da nossa sociedade, né? Então, a gente tem que estar atualizando também. O profissional tem que estar se atualizando e entender quais são esses critérios baseados na área que ele está atuando, né? E tem aquela questão, né, legal e social. Um projeto, uma unidade de beneficiamento agroindustrial, ela tem que ter um cunho social também, na geração de emprego, né, no fortalecimento econômico local, regional, nacional, né, na segurança, na produção de alimentos e distribuição desses alimentos para os consumidores finais. Então, essa questão social é muito importante, deve estar bem clara dentro desses projetos. O projeto também ele visa atender a pedidos ou necessidades das partes interessadas, né? Então ali vai ter que casar
com o interesse de quem está solicitando a confecção desse projeto, né? Pode ser em pessoas físicas, pode ser uma empresa, grupos empresariais, né? Cooperativas de produtores, associações de produtores, e aí vai. Então, esses interesses devem ser levados em consideração para a gente ter uma noção, por exemplo, baseado no que é produzido, na capacidade da unidade, capacidade de produção da unidade, o valor que vai ser investido, né? Quanto de valor financeiro, uma vez que a gente está falando aí de geralmente em grandes valores, né, financeiros. Então, tudo tem que ser muito bem planejado para adequar a esses interesses aí, né? Então, não é só o que o projetista quer, e sim o que ele vai conseguir depois executar, né? Implementar ou alterar estratégias de negócio ou tecnologia, ele pode ser usado para melhorar aqui a estratégia do negócio, da tecnologia, do que já tem acontecendo, ou criar ou melhorar, corrigir produtos, processos ou serviços. Então, o projeto, como eu falei anteriormente, ele pode ser utilizado também para melhorar o que já está acontecendo, né? Para ampliar, para adequar o que já está em andamento, né? Bom, como eu tinha falado, tem alguns pontos que são primordiais para a estruturação de um bom projeto agroindustriais, né? Como eu falei, são pontos básicos, mas baseado no órgão financiador, no que a legislação exige, isso aqui deve ser aumentado, né? Mais aumentado do que diminuído, né? Então, um projeto tem que ter o título, né? Conforme o projeto, instalação, ampliação, é um projeto de instalação, de ampliação, de adequação, né? Quem são os autores, quem está propondo esse projeto, né? Denominação do estabelecimento, do órgão, né? de quem está, da empresa, e vai de quem está propondo. Identificação dos proponentes, né? Conforme personalidade jurídica adotada, empresa, cooperativa, microempreendedor rural, e aí vai, né? Essa é a parte inicial do projeto. E aqui entra a questão da justificativa, né? Um projeto agroindustrial, como eu falei, envolve muito recurso financeiro, envolve inúmeras instituições e órgãos, né? Principalmente do ponto de vista de mercado, né? Então, tem que ter uma justificativa muito boa, uma justificativa de cunho financeiro, de cunho social, né? de cunho de desenvolvimento regional, né? Desenvolvimento econômico, tudo mais. Então, essa justificativa da necessidade da região baseada em determinada cadeia produtiva, né, do que é produzido ali para agregar valor, né, e melhorar a renda de quem produz, e vai. Então tem que ter uma justificativa muito plausível aqui para mostrar a importância desse empreendimento, né? Caracterização do mercado, comercialização e distribuição. Então não adianta só querer fazer, tem que ver se aquilo é viável, né? Então tem que ter uma pesquisa de mercado, tem que analisar quem vai comprar, se tem como ter acesso a isso, se vai ter competitividade dentro do que já tem no mercado, né? Então essa pesquisa de mercado é importante, né? Saber se serão produtos que serão bem aceitos pelo consumidor. Então uma prévia disso aí, eu acho que o projetista e quem solicita o projeto quer saber, né? Quer saber o que eu vou produzir, eu vou conseguir vender, eu vou conseguir acessar os mercados, né? Então tem como se fazer esse levantamento prévio também, né? Os objetivos, né? Objetivo geral e objetivo específico. Qual o objetivo de determinado projeto, onde implantar determinada agroindústria para a produção de determinados itens, aí vai especificando, né? Metas e resultados esperados com a proposta, né? E aí entra essa questão dos aspectos legais, como eu falei, aspectos fiscais e tributários, né? Uma vez que esses aspectos legais também interferem na viabilidade do empreendimento, né? Então, no estudo de viabilidade econômica, são pontos chaves para ver se realmente compensa produzir, a partir de que tanto eu vou conseguir produzir baseado
nos aspectos fiscais e tributários, né, que onera bastante, que é além do custo para se produzir com energia, com investimento, né, com matéria-prima, existem os custos, né, de impostos fiscais, né, tributários, principalmente relacionado à mão de obra, e imposto sobre o produto e aí vai, né? Então isso aí tem que ficar bem claro também, porque isso aí muda muito e são fatores decisivos para grandes investimentos escolher determinada região ou não para implantar determinada unidade agroindustrial, porque a gente sabe que determinados estados e municípios, né, principalmente os estados, mudam um pouco essa questão da carga tributária quando se fala de impostos estaduais. Quando se fala de impostos federais, não é tudo, são todos unificados em todas as unidades da federação. Envolve também aspectos legais relacionados a aspectos sanitários. Como a gente está falando de alimento, a gente tem que ter muito cuidado do ponto de vista sanitário, mostrar a integridade do empreendimento, né, e manter os cuidados sanitários, uma vez que a gente está falando de alimento, né, então o alimento ele tem que ter todo esse cuidado sanitário para estar produzindo, para evitar problemas de contaminação e tudo mais. Os aspectos ambientais, que eu considero um dos fatores chave também para legalização do projeto e para aprovação desse projeto, né? Os órgãos ambientais sempre são muito ativos em estar fiscalizando e exigindo os cuidados com o meio ambiente, principalmente do ponto de vista de poluição, né, e tudo mais. A infraestrutura existente ou a ser instalada, no caso de um novo projeto de processamento, higiene, tratamento de efluentes e resíduos, né? Então, dentro dessa parte de infraestrutura vai entrar de forma separada a infraestrutura para o processamento, né? A infraestrutura para o tratamento de efluentes e resíduos, né? Então tudo isso aí tem que estar detalhado. Então dentro dessa parte da infraestrutura tem que estar bem apresentada a questão da localização, as edificações, os projetos arquitetônicos, né? Os equipamentos que envolvem a questão do tipo de tecnologia que está sendo utilizado, quais são os equipamentos, questão do abastecimento de água potável, né? Se vai ter que tipo de ser uma água, né, de encanada, se já vem da rede de distribuição ou se vai ter poço e tudo mais, instalações sanitárias, denominação de produtos, fluxos e descrição dos processos. Então todos os fluxogramas de tudo que é produzido tem que estar detalhado, né? Os seus pontos críticos de controle, com os cuidados que tem que ter, né, em cada fluxograma. Se for ter alguma questão relacionada a aproveitamento de subprodutos, tem que estar detalhado, e tratamento de efluentes também tem que estar detalhado, né? Então essa vamos dizer assim, a parte grossa do projeto, onde toda a parte de processamento, né, e de produção tem que estar bem detalhado desde a parte do projeto arquitetônico, com as plantas, planta hidráulica, né, a planta elétrica, né, sanitárias e tudo mais. Então é aí que a gente vai ver a visão geral do projeto, né? Tem um ponto relacionado à matéria-prima, qual é a matéria-prima, quais os cuidados com a matéria-prima, se existe, vai ter demanda para toda essa matéria-prima para estar sendo processada, força de trabalho, a mão de obra, né, a ser utilizada, orçamento, investimentos e custos, aqui está o gargalo, né? O orçamento e investimento para tudo do que está sendo proposto tem que estar detalhado, com valores atualizados, né? E não entrou aqui, que também era para estar nessa etapa, que é justamente o estudo de viabilidade econômica, que eu considero o principal gargalo para a aprovação, para mostrar a viabilidade desse projeto, né? Não adianta só querer processar, só querer fazer algo interessante, né, para determinada região, para determinada cadeia produtiva. Aquilo ali tem que ter viabilidade, esse empreendimento ele tem que se pagar, ele tem que ser viável, né? E considerando os cenários mais otimistas e os pessimistas, que até dentro do pessimista é interessante que a unidade dê lucro, que ela se pague, que ela se mantenha, né? Uma vez que os custos são geralmente elevados, né?
Aí que entra a questão da decisão da dimensão, da quantidade, da capacidade produtiva da unidade, né, do investimento e tudo mais. Então, tudo se encaixa dentro do projeto e tudo tem que ser muito bem lapidado e ser construído, né, de forma participativa. Não, eu considero que um projeto agroindustrial, independente da dimensão, ele tem que ser construído não só vindo da cabeça do profissional, por exemplo, do bacharel em agroindústria, né? Ele tem que ser construído baseado no que quem vai tocar o empreendimento quer e o que eles estão pensando. Então, tem que ser construído de forma participativa, né? Isso também é primordial para o sucesso de um bom projeto, para que esse projeto, vamos dizer assim, saia do papel, né? E seja realmente instalado e faça a diferença em determinada região, né? Tem a questão também do cronograma físico-financeiro bem detalhado, como é que vão ser os desembolsos, né, de onde vai vir um recurso, como, principalmente do ponto de vista para aprovação, para levantamento de recursos financeiros em unidades financeiras e tudo mais. E como eu falei, aqui tem elementos, aqui eu estou citando alguns elementos básicos. Elementos adicionais devem ser adicionados baseado no que? Na demanda, em quem está propondo, o que os órgãos fiscalizadores de determinada região exigem, e é só acrescentar, né? Mas o básico é isso aí. Então, o profissional da área de agroindústria, né, e da área de alimentos, ele tem que ser completo, ele tem que ter uma visão macro, ele não pode, para estar trabalhando com projetos, né, com dimensionamento, com implantação de unidades de beneficiamento. Então, ele tem que ter uma visão macro para cumprir todos esses critérios na hora de projetar algum projeto agroindustrial. Que é legal, é bem interessante e é bem enriquecedor para quem constrói, né? Desde a escrita até a execução final. Bom, a gente falou um pouco de projetos, né, e processo. Agora vamos falar um pouco sobre a área de atuação dos profissionais de agroindústria. Eu considero que o universo é enorme, né? O que precisa é a categoria, né, unir cada vez mais para ter força e exigir seus espaços, né? Então os profissionais da área de agroindústria tem uma atuação, eu considero que até pelo próprio PPC dos cursos, né, de agroindústria, tanto da Federal da Paraíba, por exemplo, e da U Federal de Sergipe, né? Eles têm capacidade de estar atuando desde a produção e o controle de qualidade das matérias-primas, né, alimentares, no caso das alimentares, processamento e beneficiamento e comercialização, né? Ele tem capacidade para estar dentro de toda a cadeia produtiva. Então, a força da categoria que vai fazer com que esses profissionais tenham cada vez mais acesso a todas essas áreas. Eu vou citar alguns aqui de forma rápida, né, mas a gente sabe que é muito maior. Por exemplo, nas agroindústrias de abate, preparação de carnes, né, beneficiamento e refino de açúcar, laticínios, panificação e fabricação de massa, cultivo e refino de café, indústria de suco e polpos, tecnologia de bebidas, né, e as mais diversas indústrias que processam produtos alimentícios, né? Então, desde todas as etapas de cadeia produtiva. Podem atuar também em órgãos de inspeção e fiscalização de alimentos, né? como a Anvisa, a MAPA, indústria de alimentos de origem animal, indústria de alimentos de origem vegetal, diversos setores dentro do agronegócio, como eu falei na parte de produção mesmo, né? Órgãos, instituições públicas, empresas prestadoras de serviços, né? Instituições de ensino, pesquisa, extensão e vai, né? Então, o profissional de agroindústria é um profissional completo, né? O que precisa cada um, baseado nas suas afinidades, buscar uma área, né, que ele se encaixe, né? E que a categoria busque força para estar tendo espaços também, como qualquer outra categoria, né? Então, a gente tem que se unir, né, desde a academia até quando estiver no mercado, né? Sempre defender a área para que a gente consiga
cada vez mais que nossos colegas, né, consigam seu espaço aí no mercado de trabalho, que é amplo, considerando que é um dos maiores setores, né, de produção do país, do ponto de vista de balança comercial, né, do ponto de vista de produção mundial. Não tem porquê não ter área para profissional. Eu acho que tem muita área. O que falta é nós sermos reconhecidos e conhecidos pelo mercado, ser conhecido cada vez mais pelo mercado, certo? No Nordeste, por exemplo, né, tem a parte de leite, produção de grãos, frangos, carne, frutas e hortaliças, né, mel, e aí vai. Muita área mesmo, né, bebidas, né, a parte de bebidas é importante também, né, alimentos e bebidas. Nessa linha aí de área de atuação e perspectiva de mercado, o cenário é o mais favorável possível, é o mais empolgante possível quando a gente fala do ponto de vista mundial. E a gente tem que pensar nesse cenário mundial, considerando que o nacional é muito pujante, né? Como eu falei, só para a gente ter uma noção, agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, onde diversos setores estão passando dificuldade, muitos setores estão quebrando. O setor de produção de alimentos, desde o campo até o beneficiamento, comercialização, é o mais pujante. Mostra a importância do setor, porque são artigos de primeira... O alimento é artigo de primeira necessidade, né? E é o que vai dar força e sobrevida à economia, né? À nossa economia. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. Então, esses dados que eu vou apresentar aqui foram até antes da pandemia, foram até 2018, 2019, né? Mas 2020 não mudou muita coisa, pelo contrário, continuou pujante e, se brincar, cresceu. Fala-se que a produção agrícola e o beneficiamento da exportação no Brasil tem crescido, né? Tem crescido. Não tem esses dados exatos, mas tem crescido. Então, por exemplo, o Brasil ele é o segundo exportador mundial de alimentos industrializados em volume, em quantidade, né, em volume. E o quinto em valor, né, do ponto de vista financeiro, em valor financeiro, mas em volume o Brasil é o segundo. É o primeiro exportador mundial de suco laranja, é o segundo exportador e o segundo produtor e o primeiro exportador mundial de carne bovina para o mundo, né? Então é o segundo produtor e o primeiro exportador mundial. Está em primeiro lugar. Está em segundo lugar em exportador mundial de café solúvel, quarto lugar em produtor mundial e segundo em exportador de óleo de soja, né? Segundo produtor e primeiro exportador mundial de açúcar, segundo produtor mundial e primeiro exportador mundial de carne de aves, a avicultura forte mesmo, segundo produtor mundial de bombons e doces, e quarto produtor e quarto exportador mundial de carne suína. Olha aí, a gente está apresentando aqui uma fatia, né? Alguns segmentos importantes que chamam realmente atenção do ponto de vista mundial, né? Só para a gente ter uma noção aí, quando a gente fala um pouco dessa parte de exportação, né? Os principais mercados são a Ásia, 36,8%, né? União Europeia 18,8% e Oriente Médio 14,3% de produtos que a gente consegue vender. Responde a 15,2% das exportações totais brasileiras. Veja só, quando a gente fala em exportação total, a gente está competindo aí com a parte de mineração, né, com a parte de serviços, de produtos, bens de consumo e tudo, bens de consumo e tudo mais. Então, é muita coisa, a gente produz muito, né? Então tem muito o que desenvolver. Os holofotes estão voltados para a indústria de alimentos, para a agroindústria, né? E a gente espera que nossos governantes vejam isso também com bons olhos e entenda que o Brasil é realmente o celeiro do mundo, mas não só de produção, só matéria-prima e vender a matéria-prima bruta, e sim de beneficiamento. Quando inverter isso aí, passar a beneficiar mais do que, né, do que exporta, eu acho que a gente tende a exportar matéria-prima bruta, a gente tende a fazer um crescimento econômico absurdo, distribuição de renda absurda, né, melhoria da qualidade de vida da população,
e assim vai. Continuando aqui, só para a gente ter mais uma noção, né? A gente, para mostrar essa questão que eu falo, que é um setor que tende a continuar crescendo mesmo após crises, né? Que a gente passou por uma grande crise aí econômica em 2015, 2016, né? Com alto desemprego e tudo mais, mas o mercado interno continuou pujante, né? Manteve o crescimento de 2016, 2017, 2018, 2019, né? Em bilhões de reais, tanto no varejo alimentício quanto os serviços de alimentação. Se a gente for ver, por exemplo, a evolução do emprego, teve uma queda em empregos formais, certo? E diretos, relacionado à agroindústria mesmo, não empregos informais dentro de toda essa cadeia. Isso não é nem contabilizado, isso é muito maior, certo? Isso é muito maior. Mas de empregos formais teve uma queda em 2018, mas teve um ganho em 2019, né? 16 mil vagas de 2018 para 2019. Então, é um setor que emprega bastante, né? Que distribui muita renda, que tem uma força para as micro e macroeconomias aí dentro do nosso país, certo? Média salarial, vou só citar aqui, mas isso, como eu falei, né, depende muito da briga da categoria por colocação dentro do mercado, né, e por valorização do seu profissional também, né? Mas fala-se que é em torno a média salarial de R$ 1.800 a R$ 7.400, mas isso é muito relativo, como eu falei, isso é muito relativo. Então, a categoria vai ser um fator primordial para até para essa questão salarial, para impor essa questão salarial e favorecer os nossos profissionais, os nossos colegas, né? Bom, mais uma vez, obrigado, né? Eu sou muito satisfeito com a área, eu sou muito empolgado para falar da agroindústria, né? Como eu falo, eu tenho falado, é um setor pujante, é um setor que vai ser determinante para que nosso país saia da crise e nossa economia volte a respirar com folga, né? Então, queria agradecer mais uma vez a comissão organizadora do primeiro encontro online do bacharelado em agroindústria, né? Eu já vejo que esse evento já está sendo um sucesso e estarei à disposição para o que vocês precisarem. Um abraço a todos.